Olá, 9 de outubro de 2018, as principais notícias desta terça-feira estão aqui na TV Difusora. Pesquisa da Federação do Comércio aponta que empregos temporários devem crescer no estado neste fim de ano comparado a 2017. Prefeitura realiza sorteio do programa Minha Casa Minha Vida. Polícia Rodoviária Federal não registra acidentes com mortes nas estradas que cortam o Maranhão. No esporte, uma vitória pode deixar o Sampaio fora da zona de rebaixamento da Série B do Brasileiro. E aqui no estúdio eu converso com o autor do best-seller Bilionários, Ricardo Jeromel, convidado de um evento que acontece hoje aqui na capital maranhense. O Bom Dia Maranhão está começando agora. São 7h01, você ligado aqui no Bom Dia Maranhão, nesta terça-feira, acompanhando a gente em todo o interior do estado, os amigos da Baixada Maranhense, do sul do Maranhão ligados, os amigos aí em Balsas, nossos telespectadores em Imperatriz, em Caxias, em Codó. Nosso obrigado pela preferência de audiência aqui na TV Difusora, no nosso Bom Dia Maranhão. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre características empreendedoras. Eu vou receber aqui no estúdio Ricardo Jeromel, autor de um best-seller. Vai falar com a gente sobre esse evento que ele participa hoje aqui como convidado na capital maranhense, inspirando jovens que pretendem ter carreiras globais. A gente vai falar sobre esse assunto já aqui no nosso Bom Dia. O John Coutrin vai falar sobre a expectativa agora para o segundo turno. O governador Flávio Dino já começou a fazer campanha a favor do Haddad, assim como fez no primeiro turno, no segundo repete. E a gente vai mostrar como que os eleitores do Maranhão estão divididos, apesar de que o estado foi o segundo do Nordeste a dar uma vitória a Fernando Haddad. Quer dizer, o Fernando Haddad ganhou no Pará, no Nordeste, em primeiro lugar, o Piauí, a maior votação que ele teve, a segunda aqui no Maranhão. E a gente vai falar sobre esse assunto já aqui no Bom Dia também, hein? Olha, a cultura por um mundo mais sustentável vem ganhando adesão, ainda bem, de órgãos públicos. Nós vamos mostrar agora como atitudes simples e mudanças de hábitos podem gerar economia aos cofres públicos e contribuir para a preservação do meio ambiente. Vamos ver. Ar-condicionados com temperatura moderada, nunca abaixo de 24 graus. Janelas abertas para aproveitar mais a luz do sol. Impressões em modo frente e verso. São apenas algumas das muitas atitudes adotadas na Defensoria Pública do Maranhão, com a adesão do projeto Consumo Consciente. As regras estão em avisos e placas por todo o órgão. E por aqui, até mesmo quem é visitante tem que respeitar o que está estabelecido. Atitudes que geram pouco lixo e, acima de tudo, representam uma economia significativa nos gastos com água, energia elétrica e materiais de expediente, que representam R$1.400.000 do orçamento anual. O projeto Consumo Consciente tem gerado resultados positivos para a Defensoria Pública do Maranhão. Somente no primeiro mês de implantação, já foram economizados mais de R$8.200, o que representa exatamente aqui em São Luís 11,91% do orçamento. Se levarmos em consideração outras cidades do interior do estado, essa economia chega a quase 30%. São atitudes simples, como substituir descartáveis por objetos personalizados e individuais, como este copo, que fazem toda a diferença. No interior, as unidades que mais conseguiram reduzir custos foram os núcleos regionais de Zedoca, com 28,98%, Vargem Grande, com 27,92% e Carolina, com 24,63%. A gente precisa trabalhar muito na mudança de hábitos dos servidores e também incutir no assistido, que é o usuário do serviço público, a necessidade do consumo consciente. Então, a gente retirou os copos plásticos, a gente está utilizando as canecas dos servidores. À medida em que o assistido chega para ser atendido, a gente seleciona um único copo e orienta que ele fique com aquele copo descartável durante todo o atendimento. Mudanças de hábito que preservam o meio ambiente e que otimizam o uso dos recursos públicos, já que a finalidade é usar o dinheiro economizado para melhorar o atendimento ao público. O assistido chegou aqui pela primeira vez, a gente já faz todo um procedimento para tentar resolver a demanda sem a necessidade de ingressarmos com ação judicial. Só que para que a gente possa fazer isso é necessário um investimento no material humano. Então, se a gente consegue economizar em alguns setores, principalmente na área de custeio, vai sobrar recursos para que a gente possa investir em outras áreas, principalmente na qualidade do serviço que é ofertado ao usuário.
São 7h06, e você ligado aqui no Bom Dia Maranhão. Com a chegada do fim do ano, aumenta a expectativa quanto aos chamados empregos temporários. No Maranhão, o levantamento aponta que eles serão superiores aos do ano passado. Fim de ano se aproximando e as empresas começam a se preparar para as vendas. E a expectativa é a melhor possível. Acumula um resultado positivo de janeiro a junho de 6% de crescimento. Expectativa que vai se refletir nas contratações temporárias. Esta loja vai abrir 21 novas vagas e que devem ser aproveitadas. Uma garantia de emprego fixo. Segunda quinzena agora de outubro, a gente já faz a primeira triagem. Chama as primeiras pessoas que estão em busca de serviço, já deixaram os currículos, né? E a gente faz essa triagem, na segunda quinzena a gente já está fazendo a contratação. E este aumento de vagas temporárias ocorre em todo o Maranhão. A expectativa da FEComércio é que novas vagas sejam criadas, 900 em São Luís, 1.850 em todo o Maranhão. A tendência é que parte dessas vagas temporárias tornem-se empregos fixos. Então esses postos começam a voltar agora para a economia, com as vendas se recuperando. A expectativa é que a gente feche 2018 com um crescimento de 6,5% a 7% do volume de vendas. Então isso traz ânimo para o empresário voltar a contratar. As contratações de fim de ano devem superar os números de 2017, quando o comércio varejista apresentou 819 postos com carteira assinada e o Maranhão acumulou saldo de 1.705 novas vagas. E o que é melhor, cerca de 20% das novas contratações vão se tornar empregos fixos, como foi o caso do Davi, que foi temporário e agora faz parte do quadro de funcionários. A vontade de vir trabalhar, bater as metas e seguir em frente para lutar para bater as metas, né? É isso. Confira agora o nosso giro de notícias. A Polícia Rodoviária Federal divulgou nesta segunda-feira o balanço da Operação Eleições, iniciada na última sexta-feira. Não houve registro de mortes em acidentes em rodovias federais que cortam o Maranhão. Nos 11 acidentes registrados pela Polícia Rodoviária, 7 pessoas ficaram feridas. O resultado foi considerado positivo em comparação com as eleições de 2016, quando 3 pessoas morreram e 18 ficaram feridas em 21 acidentes. 5.687 multas foram registradas em 3 meses na faixa exclusiva de ônibus. A infração é a terceira mais cometida por condutores em São Luís nos últimos meses, ficando atrás das infrações por excesso de velocidade. A fiscalização eletrônica da faixa exclusiva para ônibus foi implantada no fim do ano passado. O objetivo da implementação da faixa exclusiva foi de facilitar a fluidez no transporte coletivo. O eleitor que não pôde votar no primeiro turno das eleições e não conseguiu justificar a ausência ainda pode preencher o formulário de justificativa eleitoral pela internet ou entregá-lo pessoalmente em qualquer cartório eleitoral. Os eleitores que não votaram neste domingo podem votar no segundo turno, que ocorre dia 28 deste mês. Quem não votou precisa justificar a ausência no cartório eleitoral ou online por meio do sistema Justifica até o dia 6 de dezembro. São 7h mais 9. A participação agora de Silvan Alves aqui do Bom Dia. Silvan, bom dia para você. Bom dia, Adalberto. Bom dia. Silvan, nós mostramos aqui, você mostrou também, claro, do Bandeira 2, uma imagem impressionante de uma senhora ali no bairro do São Francisco, no retorno ali do São Francisco, que ela sai do carro, para o carro e agride um idoso que está ali, um carroceiro. Seu Olegário Castro. Aliás, já trabalha há muitos anos nessa área. Lá. E agora a promotoria do idoso resolveu entrar no caso. Isso, exatamente. No primeiro momento, o caso foi encaminhado para a Delegacia do Meio Ambiente, porque se tratava de uma questão onde ele estaria maltratando o animal. Mas o que entendeu o promotor, Augusto Cotrim, que é da vara do idoso, é de que essa questão de que ele estaria submetendo o animal a maus tratos, ela não ficou evidente, ou não aparece isso, não está documentado, né? O que ficou documentado, segundo ele, foi justamente a ação, né, que o promotor classificou como desproporcional, a ação da senhora motorista que está passando, está no trânsito, e ela teria observado o senhor Olegário batendo no animal, ela parou o carro, desceu revoltada, discutiu com ele e depois passou a agredir. Tomou o chicote, né, e passou a agredir. Então daí o promotor entendeu de que, como a ação dela teria sido desproporcional, cabe a instauração de inquérito e ele mandou através de ofício para a Delegacia do Idoso, que instaura hoje o inquérito policial já respaldado aí nessas imagens. Essa senhora já foi identificada também através das placas do veículo, as imagens são nítidas, são imagens de... Ali tem câmera, né, muitas câmeras,
Então foi fácil identificar não só o senhor Olegário, né, e representantes do Ministério Público já estiveram ontem na casa dele, conversaram com ele, é uma pessoa bastante conhecida lá no bairro, na comunidade da Ilhinha, né, tem outros animais, né, e ninguém lá na comunidade disse que ele costuma maltratar esses animais, etc., que ele usa esses animais tudo, luta pela sobrevivência dele, e talvez ali no momento de mal entendido, ela passou, viu aquela cena e acabou intervindo de forma desproporcional. Alega o promotor que o certo seria acionar, já que ela achou que ele estaria maltratando o animal, seria um crime ambiental, seria acionar a polícia para que a polícia pudesse fazer a condução dele e não agir, não é, da forma como ela agiu. Ela foi identificada, resta saber se o veículo está registrado no nome dessa mesma senhora, não é? Mas só o fato de ter sido identificado, já a propriedade do veículo ela vai ser identificada e levada para a delegacia para ser ouvida. Silvão, nós falamos ainda há pouco que a movimentação foi intensa aqui nas estradas que cortam o Maranhão, não é? Mas a Polícia Rodoviária Federal constatou esse ano, comparado inclusive com a eleição anterior, de que nós não tivemos, ainda bem, nenhum acidente com mortes. Foi muito bom, ainda bem. Nós não tivemos sinal de tranquilidade, né, no período eleitoral aqui na capital, no interior, né, em tudo que envolveu a questão eleitoral, a questão da eleição. E também nas estradas, apesar da movimentação, você sabe, muita gente viaja e tal. E um detalhe que você me chamou a atenção ainda há pouco, que é a questão da lei seca. Isso influenciou bastante o cumprimento da lei seca, não é? E você sabe que a bebida alcoólica, por incrível que pareça, ela continua sendo ainda uma das principais causas dos acidentes graves, com morte nas estradas, tem sido a bebida alcoólica. Então, a questão da lei seca, né, a aplicabilidade da lei seca, né, no período eleitoral também com certeza contribuiu para isso. Nenhum óbito, graças a Deus. A quem dera, né, Adalberto, que todo final de semana e a gente pudesse estar aqui dizendo, olha, não houve nenhum óbito, não houve nenhum um acidente com morte nas estradas, né? Então esse foi bom, foi um ponto positivo também das eleições, esse número apresentado aí pela Polícia Rodoviária Federal. Obrigado, Silvão. Um ótimo dia para você. Adalberto. Bom dia a você e a todos também. São 7 horas e mais 13 minutos, 7h13, você ligado aqui no Bom Dia Maranhão. Daqui a pouquinho, Laércio Júnior vai falar de esporte, vai trazer a preparação do Sampaio Corrêa aí para um próximo desafio. O Sampaio está praticamente uma vitória de sair da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro da Série B. Mas agora nós vamos girar pela cidade de carona com Eduardo Ericeira, que tem informações sobre o trânsito nessa manhã aqui na capital maranhense. Vamos ver o Eduardo? Eduardo, nesse momento. Eduardo, bom dia para você. Olá, muito bom dia, Adalberto, bom dia a todos que acompanham, bom dia Maranhão. Neste momento a gente está passando aqui pela Avenida Beira-Mar, um dos pontos de maior trânsito aqui, tráfego de veículos aqui na região central de São Luís. O trânsito nesse momento aqui, Adalberto, a gente já chegando aqui próximo à ponte do São Francisco, é tranquilo, movimentação normal, agora são 7 horas e 14 minutos aqui pelo meu relógio, trânsito bem tranquilo aqui nessa parte de São Luís. A gente se aproxima aqui da ponte do São Francisco, neste momento também aqui para informar as pessoas, o tempo está aberto, sol brilhando forte aqui na região central da cidade, nenhuma ocorrência, trânsito bem tranquilo, as pessoas que vierem agora passar por essa parte de São Luís não vão encontrar nenhum tipo de dificuldade para transitar, saindo aqui do bairro da Camboa, ponte Bandeira Tribuzzi, com destino aqui ao centro histórico da capital e também aqui acesso à ponte do São Francisco, nenhum tipo de problema. Daqui a pouco a gente volta aqui no Bom Dia Maranhão, Adalberto, trazendo mais informações. Voltamos com você aí no estúdio. Obrigado, Eduardo, por essa carona aí, imagens ao vivo nesse momento aqui da cidade, da nossa capital, da capital de todos os maranhenses. São 7 horas e 14 minutos. Vamos para o intervalo. No próximo bloco eu recebo no estúdio o escritor, best-seller, empreendedor Ricardo Jeromel. Hoje ele fala aos maranhenses que sonham aí com carreiras globais. É o assunto já para depois do intervalo. E mais, hein? Governador Flávio Dino começa a fazer campanha a favor de Haddad no Maranhão. Assunto para o nosso especialista em política, John Coutrinho. A gente volta já um instante só. São 7 horas e 17 minutos, ao vivo para todo o estado. Bom Dia Maranhão, aqui pela TV Difusora. Aqui no estúdio do Bom Dia eu recebo o empreendedor, escritor, best-seller, autor do livro Bilionários, ex-colunista da revista Forbes, Ricardo Jeromel. Ele é convidado de um evento que acontece daqui a pouco, aqui na capital, promovido pela Escola Coque São Luís, que visa inspirar os maranhenses que sonham com carreiras globais. Ricardo, um prazer tê-lo aqui, bom dia. Um prazer e uma honra. O mundo inteiro vem aqui até o Maranhão visitar os Lençóis Maranhenses, minha primeira vez, morei em vários locais do mundo, é uma grande honra estar aqui.
Bom, a gente está falando sobre inspirar carreiras globais e você é um case de sucesso, a gente pode dizer assim, porque além da formação que teve toda no exterior, também atuou profissionalmente e ainda atua fora do Brasil, em 5 continentes. O que você fala para o jovem hoje que tem esse sonho, né? É possível realmente realizar e a partir de que estratégias é possível realizar esse sonho? Você sabe que na minha vida tudo aconteceu graças à educação. Então quem me trouxe para cá para uma palestra foi o COC São Luís. Então a minha principal dica para os jovens é: foque na tua educação. Os gregos diziam que se você correr atrás da deusa da fortuna, você nunca vai conseguir conquistá-la. Só que se você ignorar a deusa da fortuna e ir atrás da deusa da educação, você também nunca vai conseguir chegar nela. Que quanto mais você aprende, mais você sabe que menos sabe. Só que ao chegar cada vez mais próximo da deusa da sabedoria, a deusa da fortuna vai vir atrás de você. Então é aquele velho ditado: não pense em ganhar dinheiro, vai seguir tuas paixões e estude. E educação não é sinônimo de diploma. Você atua hoje na China, inclusive. Esse evento de hoje tem tudo a ver porque fala desse poder da China, futuro, inovação, tecnologia. Quer dizer, o mundo está realmente em transformação e é preciso estar atento a essas mudanças. Tem um livro que se chama, inclusive, ficar atento ao segundo kick, né? Quer dizer, pensar na frente, ter essa visão de futuro é importante. Ficar de olho na próxima curva. Muita gente aqui no Brasil ainda é muito ignorante sobre a China. Só que a China hoje já é, junto com os Estados Unidos, o país mais inovador, mas assim, essa é uma certeza do mundo. Então há muitos brasileiros que ainda veem a China como um país que simplesmente copia, que faz coisas baratas. E hoje a realidade não é mais assim. Imagine se você pudesse voltar no tempo e viver há 100 anos atrás nos Estados Unidos, quando estava começando essa guinada de hoje a principal potência do mundo. Esse século é da China e os brasileiros não acordaram para isso ainda. A gente fala sobre concentração de renda no mundo inteiro, fala sobre pessoas que conquistaram, por exemplo, você fala isso no livro, inclusive, Bilionários, pessoas que conseguiram conquistar a partir do empreendedorismo esse sucesso, né, digamos assim. Que peso isso tem? Quer dizer, é possível perceber, inclusive, esse movimento de várias pessoas nessa direção? Ou seja, a preocupação que não seja apenas pessoal, mas global, pensar no coletivo? Bom, você comentou o empreendedorismo, né? Eu escrevo para a revista Forbes dos Estados Unidos desde 2011. Em 2014, quando eu fiz o livro Bilionários, tínhamos no mundo 1.465 bilionários. Esse ano passou de 2.000. E mais de 95% deles ou são empreendedores ou são herdeiros de empreendedores. Então o único caminho para o $1 bilhão é empreender. A questão do coletivo é simples. Empreender numa coisa que não tem escala também não te leva até o $1 bilhão. Então tem que pensar no próximo sim, só que eu não tenho vergonha nenhuma de falar que um dos principais objetivos do empresário era o lucro. Mas para ter o lucro, não precisa abrir mão do coletivo, não precisa abrir mão do meio ambiente, só que tem que ter esse foco no lucro sim. Hoje parece que tem que ter um pouco de vergonha para falar, tem que ter lucro. Então, acho isso essencial. Eu queria que você falasse sobre esse aspecto que você destacou no começo, sobre educação, qualificação, que é constante, né? Tem hora para começar, não tem hora para terminar. Um dos problemas que a gente tem no Brasil, entre outros, né, além da falta de qualificação da mão de obra, é a burocracia excessiva, né, gente? Até para abrir, para começar um empreendimento, a dificuldade é enorme que você não tem em outros países. Você não acha que o país devia avançar nessa direção também? A gente está aí estamos vivendo um momento de eleição presidencial, né? Não é preciso que a gente tenha uma visão, ampliar essa visão em relação a esse aspecto? Bom, você fez vários comentários essenciais. Primeiro, a educação da vida inteira. A China, no começo da década de 90, eu morei na China em 2009, morei em 2011 e agora moro lá há cerca de 1 ano. No começo da década de 90, a China era miserável, não era pobre. E hoje você vê a segunda maior economia do mundo. E os pais, mesmo os pais pobres hoje, fazem de tudo, investem tudo que tem, o que não tem o avô, para dar educação para as crianças. O foco da sociedade, mas não do governo, que aqui no Brasil está lá em Brasília, na China está lá em Pequim, é o foco das famílias, de cada um. A gente está se educando. Então estamos na época de eleição e é muito importante sim. Mas antes da gente cobrar, estamos fazendo o nosso. Quem está perto de nós, nossa família, estamos investindo na educação deles e não é só dinheiro.
é investir realmente atenção, foco. E na China, a educação é extremamente valorizada. Algo que aqui no Brasil, infelizmente hoje, ainda não é. Mas eu não tenho dúvidas que vai mudar. Eu moro fora desde 2005, o meu irmão mora fora desde 2002, agora ele voltou, ele é o capitão do Grêmio. E eu amo o Brasil. Todo lugar do mundo que eu vou, da menor criancinha com brinquedo a um velhinho com bengala, eu falo que sou brasileiro, são curiosos, é um país exótico. Então temos que ter orgulho de ser brasileiros. Vai melhorar muito. O caractere para a crise na China é o mesmo caractere que oportunidade. Então vivemos tempos excitantes. Não adianta ficar só reclamando, falando que a gente tem a maior carga tributária do mundo, que a burocracia é enorme, senão a gente acaba perdendo inclusive o foco no principal, não é? Jeromel, obrigado pela presença aqui. Lembrando que esse evento da Escola Coque São Luís voltado para pais e também para alunos da escola. Obrigado pela presença aqui na TV Difusora. Um prazer e uma honra. Obrigado. São 7h24. Vamos continuar falando em educação, porque foi aberta ontem, se estende até quinta-feira, a Conferência Maranhense de Educação. Representantes de várias regiões do estado estão debatendo e avaliando o sistema e o Plano Nacional de Educação. Vamos ver. Os 800 delegados eleitos na Conferência Intermunicipal estão aqui na Conferência Maranhense de Educação para tratar de avanços e avaliar o que tem sido feito para o desenvolvimento do setor. Aqui são discutidas as ações de mobilização para falar sobre o Plano Estadual de Educação, além de propor políticas para viabilizar uma educação realmente para todos e com qualidade. O que nós pretendemos aqui é de maneira dialógica, com muito debate, com muito autocrítica também, avaliar aquilo que já evoluímos, mas principalmente definir os próximos parâmetros e as próximas metas. Finalmente colocar o Maranhão no século XXI, né, na área da educação e debater temas importantes como o financiamento da educação básica, por exemplo, que é um tema que preocupa a todos. A conferência vem se consolidando como um espaço importante e democrático, com a participação de professores e daqueles que fazem a educação do Estado. Romeu Caputo é ex-secretário nacional de Educação. Para ele, avanços são relevantes e o Maranhão vem ganhando destaque. O Maranhão, de modo muito particular, a partir de um conjunto de políticas concebidas tanto no nível nacional quanto aprimoradas aqui no nível estadual, permitiu ao Estado, em especial com o advento do Fundeb, conseguiu dar dignidade. O Maranhão era um dos estados com maior desigualdade educacional do Brasil, com uma das piores condições de infraestrutura, e os últimos dados mostram um avanço significativo. Professores, gestores que aproveitam o espaço para falar o que pensam para a educação no Estado. A educação, ela é um meio, né, para que essa sociedade que nós temos, ela precisa evoluir, né, e precisa evoluir exatamente participando. E nós estamos vendo que a participação, né, popular, a participação da sociedade civil é que muda, é que dá o passo para essa afirmação de que a educação é importante e que o nosso país tem que dar prioridade à educação. Vamos falar agora de eleições 2018. O Maranhão deu a Fernando Haddad a segunda maior votação do Nordeste, não é? O candidato petista disputa o segundo turno com Jair Bolsonaro e nas ruas os eleitores já se dividem, mas muitos maranhenses acreditavam que não teriam que voltar às urnas mais uma vez. Assim como aconteceu para governador, a Débora também acreditou que as eleições para presidente da República seriam definidas logo no primeiro turno. Os dois vão ter o mesmo horário, né, assim, mesmo tempo, né, e vai ser muito melhor, né, vamos ver a proposta aí e avaliar o melhor para o Brasil. Jair Bolsonaro, do PSL, obteve 46,03% dos votos. Fernando Haddad, do PT, alcançou 29,28% dos votos. O segundo turno, marcado para 28 de outubro, será disputado entre os dois candidatos. As eleições para presidente da República nesse primeiro turno demonstraram que os eleitores brasileiros ainda estão muito divididos em quem de fato escolher para ocupar essa função. Apesar de Jair Bolsonaro, do PSL, ter alcançado o maior número de votos válidos no somatório geral, foi Fernando Haddad, do PT, o mais bem votado aqui no estado do Maranhão. Ficou bem dividido, no sentido que de um lado a gente tem representantes de esquerda e outro lado, no outro extremo, representantes de direita. Então acho que ficou bem dividido e eu espero que
que o resultado seja favorável para todo mundo. Com o mesmo tempo de programa no rádio e na televisão, o momento será propício para que a população conheça melhor as propostas dos dois candidatos. É uma nova campanha que se inicia, claro que com os sinais claros que já vieram do primeiro turno. O Brasil realmente se encontra nessa polarização, dois projetos completamente diferentes, e é um momento importante. Agora o debate eleitoral são só dois candidatos, o programa eleitoral dá ao mesmo tempo para os dois, um tempo razoável para que eles possam expor suas propostas, suas ideias, possam participar dos debates e a população possa bem conhecer os seus candidatos. Eu penso que uma decisão realmente no primeiro turno, na situação em que estava, talvez não fosse o melhor caminho. Há muita coisa ainda a ser esclarecida, a ser explicada por todos os candidatos. São visões extremadas da realidade brasileira. Nenhum dos dois conseguirá talvez governar esse país sem fazer alianças, sem fazer concessões, sem negociar com outros setores. De modo geral, os eleitores concordam em um ponto: que vença quem estiver mais empenhado e mais bem intencionado em garantir um futuro melhor para o país. Provavelmente a gente vai ter o debate, por mais que o Bolsonaro esteja ainda com alguma questão de saúde, mas provavelmente eles vão sempre ter um embate frontal para ter esses resultado final das eleições. Que vença o melhor, que o que a população decida seja respeitado, diferentemente de 2016, né? Diogo Tri, bom dia. O horário eleitoral para o segundo turno começa na quinta-feira, mas a campanha já começou, né? Aliás, começou já na noite, né, de domingo, enfim, nas redes sociais, enfim. E aí a gente tem uma seguinte situação. O governador Flávio Dino, por exemplo, já na manhã de segunda-feira, já dizia que ia fazer isso, né, pelas redes sociais, já reforçando o seu convite, o seu empenho na campanha e o convite para que as pessoas votem em Haddad aqui no Maranhão, como fizeram no primeiro turno. Bom dia, Adalberto. Com certeza, ontem o Flávio Dino já, inclusive, se pronunciou nas redes sociais, já é um militante das redes sociais em favor do Fernando Haddad. Ontem ele aí, falando sobre o segundo turno a presidente, aponta a questão das privatizações, a perda de direitos sociais, programas sociais, e o Flávio Dino agora passa a ser aí um dos principais cabos eleitorais do Fernando Haddad, não só no Maranhão, por conta aí da grande liderança política que é o Flávio Dino a nível nacional. É o único governador eleito pelo PCdoB, o PCdoB é vice, inclusive, do Fernando Haddad com a Manuela Dávila. Então ele deve liderar, Adalberto, junto com o governador do Piauí, o governador da Bahia, do Ceará, esses governadores do Nordeste devem encampar essa campanha do Fernando Haddad aí no Brasil. E aqui no Maranhão, claro, apesar da liderança do Haddad no primeiro turno, mas o Flávio ele quer ampliar essa vantagem junto com os aliados dele. É claro que além do Flávio, aqui estarão junto com ele pedindo voto os candidatos eleitos ao Senado, o Everton e a própria Elisiane também, que já declarou que estarão aí pedindo voto e entrando na campanha muito forte do Fernando Haddad, aqui no estado do Maranhão. É claro que no Maranhão há o efeito Lula muito, muito intenso. O Lula ainda é um grande cabo eleitoral no Maranhão e isso aí, é claro, deve também significar uma vitória do Fernando Haddad no segundo turno no estado do Maranhão. John, o Ciro Gomes já anunciou apoio a um dos dois candidatos? O Ciro Gomes, a cúpula nacional do PDT, o PDT é o partido do Ciro Gomes, deve se reunir na quarta-feira, ou quarta ou quinta-feira, para decidir como será esse apoio do Ciro ao Fernando Haddad. O próprio presidente nacional do PDT, o Carlos Lupe, o André Figueiredo, que é lá do Ceará, inclusive líder do PDT, pessoas ligadas ao Ciro já estão discutindo. E o Ciro deve fazer um apoio ao Haddad, um apoio crítico. O Ciro deve declarar apoio ao Haddad, mas dizer que não concorda com algumas coisas, até porque o Ciro ainda guarda aí, digamos assim, uma mágoa do Lula, por conta que o Lula agiu de forma que não deveria com o Ciro, inclusive, mas ele deve fazer um apoio crítico e, claro, algumas exigências. Entre elas, incorporar no plano de governo do Haddad aquela proposta de tirar o nome dos brasileiros do SPC. O Ciro e o PDT colocam essa imposição, que o Haddad incorpora essa proposta, claro, do SPC, mais de 60 milhões de brasileiros nessa situação, e também o PDT não deve exigir cargos, não vai entrar no fisiologismo na questão ali de negociar cargos, ministérios no governo do PT. Então isso está sendo tratado, está sendo discutido. O Ciro tem uma série de críticas ao Fernando Haddad
ao PT e ao Lula, e claro que o Ciro vai defender essa autocrítica. É necessário que o PT e o Haddad façam essa autocrítica, então há já essa discussão, esse diálogo do Ciro, e também, Adalberto, o PDT, o próprio Ciro deve também aí liberar os filiados, inclusive o governadores do PDT já se posicionando em favor do Bolsonaro, mas a posição oficial do PDT do Ciro deve mesmo ir com o Haddad no segundo turno. É interessante porque, assim, o que a gente observa esse ano, o PSDB ainda não anunciou quem vai apoiar nessa eleição, mas muitos políticos do PSDB já anunciaram apoio ao Bolsonaro. Entre eles o Dória lá em São Paulo. Exatamente. São Paulo, inclusive, pode ter a situação que pode se repetir em outros lugares do país, que é os dois candidatos que vão para o segundo turno, de repente os dois anunciando aí publicamente o apoio ao candidato Bolsonaro. Tem esse aspecto aí, né? Tá todo mundo querendo surfar nessa onda. Exatamente, até porque se você pegar os resultados das eleições, Adalberto, muita gente que entrou de última hora como eleito por conta do fator Bolsonaro. Perfeito. É incrível, por exemplo, lá no Espírito Santo, um senador foi eleito por conta do Bolsonaro, governadores que estão no segundo turno por conta do Bolsonaro, ou seja, houve um efeito muito grande do Bolsonaro em favor de algumas candidaturas que foram surpresas. E aí, é claro, muitos, como você falou, querendo surfar nessa onda Bolsonaro, e falar em PSDB, o próprio FHC já se posicionou. O FHC, o Fernando Henrique Cardoso, o ex-presidente, disse que não apoiará nem o Bolsonaro e nem o Fernando Haddad no segundo turno, mas, claro, vários tucanos já declararam apoio, sim, ao Jair Bolsonaro nessa disputa com o Fernando Haddad no segundo turno. Para encerrar por hoje, John, a ex-prefeita de Pasto Lumiar foi condenada em ação penal ajuizada pelo Ministério Público do Maranhão? Crime de responsabilidade. A ex-prefeita Bia Venâncio não fez a prestação de contas do exercício dela, da administração dela, em 2012. E por conta disso ela foi enquadrada, foi condenada inclusive a 4 meses de reclusão, mas, claro, convertido em serviços básicos, prestar serviços. Então ela foi mais uma condenação para a ex-prefeita Bia Venâncio. Aí vários prefeitos aí, Adalberto, que ainda continuam incorrendo nesse ilícito de não prestar contas ao Tribunal de Contas do Estado. É claro, o Ministério Público muito atento em relação a isso. E aí mais uma condenação para a ex-prefeita de Pasto Lumiar, Bia Venâncio, que nós já noticiamos aqui, que ela se envolveu, claro, em muitas irregularidades. E aí é mais uma penalidade para a vasta ficha da ex-prefeita Bia Venâncio de Pasto Lumiar. Obrigado, John. Um ótimo dia para você. Obrigado, Alberto. Até amanhã. Tá, o nosso John Coutrin, são 7h36. No próximo bloco, a Prefeitura realiza sorteio do programa Minha Casa Minha Vida. E vamos falar sobre o Sampaio Corrêa, que está praticamente aí uma vitória para sair da zona de rebaixamento. A gente volta já depois do intervalo. São 7h40 de volta, o Bom Dia Maranhão ao vivo para todo o estado. Olha, acontece agora pela manhã mais um sorteio do projeto Minha Casa Minha Vida e dentro do programa habitacional realizado pela Prefeitura de São Luís. O Eduardo está de volta aqui no Bom Dia para trazer detalhes para a gente desse sorteio que acontece daqui a pouco. Vamos com o Eduardo, ele está inclusive no local lá onde vai acontecer o sorteio. Não é isso, Eduardo? Bom dia, mais uma vez. Bom, a gente está com probleminha no áudio do Eduardo, já a gente volta com ele. Vamos agora à região Tocantina, vamos à Imperatriz. As informações com Luiz Carlos Lima. Bom dia, Luiz. Bom dia, Adalberto, bom dia a todos. A gente começa a participação falando de uma divergência entre os taxistas e os motoristas do aplicativo Uber. Esse grupo de motoristas por aplicativo se reuniu para relatar esses problemas que, segundo eles, têm sido constantes. Que o pessoal dos táxis ficam, constrangindo os motoristas por aplicativo, sendo que nós estamos fazendo todo o trabalho pela legalidade, tá? Estamos transportando os passageiros por aplicativo, tudo na legalidade. Hoje são 636 taxistas regulamentados em Imperatriz, de acordo com o sindicato. Motoristas por aplicativo são mais de 300. Muitos que trabalham de Uber não vivem de Uber. São pessoas que têm um emprego, um funcionário público, estadual, municipal, é um policial militar, um policial civil. São pessoas que têm uma outra renda. Então o Uber para ele é como um esporte para eles. A Ciretran alterou o percurso para os candidatos à carteira de habilitação aqui em Imperatriz.
Depois de passar por todas as aulas teóricas para retirar a carteira de habilitação e pela prova de múltipla escolha do Detran, a Ana Paula está aí, na primeira aula prática de carro. Tem muitas informações, a pessoa tem que assimilar muita coisa, mas é ótimo as aulas. Além da insegurança nas primeiras aulas práticas, os alunos lidam ainda com outros fatores que podem os deixar um pouco mais apreensivos. Ruas estreitas e pouca sinalização. Como o trânsito é bem intenso mesmo, há necessidade de sinalização e até algumas ruas também passam a ser mão única, porque as ruas são estreitas, né? Então, nesse caso, é preciso sim que faça ali mais um estudo, né, uma avaliação para que os alunos se sintam mais confiantes, né, no dia da prova. De acordo com esse diretor de uma autoescola, a mudança ocorreu devido à grande movimentação de veículos na área, que acabavam atrapalhando a concentração dos alunos. A prova sendo realizada aqui na Ciretran melhorou bastante, porque é numa área privada, lá dentro só entra mesmo quem vai participar da prova em si. Antes a prova era na rua, que todas as pessoas ficavam ali assistindo e acabava trazendo um medo a mais, né? E a gente tem aprovado inclusive mais alunos depois que essa prova passou a ser aqui dentro da Ciretran. Por hoje é só, Adalberto, a gente volta com você aí no estúdio. Obrigado, Luiz. Agora sim nós vamos voltar com o nosso Eduardo Ericeira falando sobre o sorteio do Minha Casa Minha Vida dentro do Programa Habitacional da Prefeitura de São Luís. Eduardo. Olá, Adalberto, voltamos a falar ao vivo aqui, agora sim, do bairro do São Francisco, em frente à Central de Atendimento da Secretaria Municipal de Urbanismo e Habitação. Eu dizia que várias pessoas chegaram bem cedo aqui à Central de Atendimento, já estão aqui aguardando mais um sorteio que vai acontecer relacionado ao programa Minha Casa Minha Vida. Vão participar dos sorteios inscritos no novo cadastro habitacional de interesse social promovido pela Prefeitura de São Luís em julho deste ano. As pessoas sorteadas serão beneficiadas com os residenciais Morada do Sol 1 e 2, ao todo 2.176 casas de 2 quartos, sala, banheiro, cozinha e lavanderia, integrados em uma área de aproximadamente 49 metros quadrados de área privativa. O residencial do Morada do Sol 1 e 2 faz parte do programa federal Minha Casa Minha Vida. A Prefeitura de São Luís lançou o seu novo cadastro habitacional de interesse social. O cadastro é a nova base de dados que servirá para posterior seleção de candidatos. O combate ao déficit habitacional tem sido uma política pública e forte da atual gestão municipal desde 2013, ainda no primeiro mandato do prefeito Edivaldo Holanda Júnior, até agora na reeleição no segundo mandato. Mais de 30 mil famílias já foram beneficiadas dentro do programa Minha Casa Minha Vida, com a sua residência própria, com a sua casa própria. E hoje mais o sorteio a partir das 9 horas da manhã. A gente já teve acesso, conversou aqui com os funcionários da Secretaria Municipal de Urbanismo e Habitação. A partir das 9 horas da manhã, o pessoal vai ter acesso ao prédio e aí sim começa o sorteio para mais esses 2 residenciais. Voltamos com o estúdio. Você, Adalberto. Obrigado, Eduardo, pelas informações. E agora a gente vai falar de esporte. Depois do Bom Dia Especial de ontem, eleições, Laércio Júnior está de volta. Laércio, boa semana. Obrigado. Vamos começar falando de futebol, falando, claro, da rodada do fim de semana, que, olha, deu uma forcinha, deu um empurrãozinho pro Sampaio, hein? Toda a força, Adalberto. Há muito tempo nós não falávamos aqui de um jogo só para tirar o Sampaio da zona do rebaixamento. O Tricolor que já teve 8 pontos do primeiro time fora da zona da degola. Primeiro vamos mostrar como foram esses resultados que acabaram auxiliando a Bolívia querida. Dos 6 times que estão na briga contra o rebaixamento, apenas um venceu, e foi o Sampaio. A rodada já havia começado bem. Na terça-feira, o Sampaio fez a sua parte ao vencer o Figueirense por 1-0 em São Luís. E foi beneficiado na mesma noite pela derrota do Paysandu por 1-0 para o CSA. A distância caiu de 6 para 3 pontos em relação ao Juventude, primeiro time fora da zona do rebaixamento. Na sexta-feira, o time de Caxias do Sul foi derrotado pelo Coritiba. Alexandro fez 1-0 Coxa. Elias, aos 44 do segundo tempo, empatou para o Juventude. Mas aos 52 minutos da etapa final, veio um gol do Coritiba muito importante para o Sampaio. Wilson cobra o pênalti que dá a vitória ao Coritiba. Final, Coritiba 2, Juventude 1. O Brasil foi o único a jogar em casa e enfrentou o líder Fortaleza. Não deu outra. Líger fez o único gol do jogo. Final, 1-0 para o tricolor cearense, mais líder do que nunca. O Brasil é o segundo time fora da zona do rebaixamento, com 34 pontos. Em Florianópolis, Getúlio de cabeça fez Avaí 1, Boa Esporte 0.
No segundo tempo, Luanzinho faz o segundo. Final, Avaí 2, Boa Esporte, lanterna do campeonato 0. Em Campinas, André Luiz completa a sequência de bons resultados. Ele marca o gol da vitória da Ponte Preta sobre o CRB por 1-0. Dos 6 que lutam contra o rebaixamento, 5 perderam. O único a vencer foi o Sampaio Corrêa. Pois é, aquela matemática que nós fazemos aqui toda semana, dessa vez ela foi completamente favorável, principalmente bem, né? Pela vitória do time do Sampaio Corrêa. E a conta agora é simples, aquela história de torcer contra os 5 adversários que estão na luta contra a degola. O Sampaio depende de 3 resultados apenas, aliás 2, para sair da zona do rebaixamento. Então, além da vitória, tem mais uma combinação provável aí de resultados que deve acontecer, é isso? Muito provável, inclusive uma delas é hoje, a partida entre Paysandu e CRB. Independente do que acontecer nesse jogo, o Sampaio continua com chances de escapar do rebaixamento. Certo. Se o Paysandu, por exemplo, vence, ele pula para 34, mas o CRB para nos 31. O CRB vencendo a mesma coisa, alguém vai parar nos 31, no caso do Paysandu. Em caso de empate, as equipes vão para 32 pontos, só que o Sampaio, com uma vitória diante do Atlético Goianiense, ele teria uma vitória a mais em relação aos 2 e já ultrapassaria. E aí fica só na dependência de um tropeço do Juventude, o que não é impossível, pois o Juventude joga contra o Goiás, que é o atual vice-líder do campeonato. Assim como o Brasil, na rodada passada, enfrentou o líder jogando em casa e perdeu, o Juventude dessa vez enfrenta o Goiás, uma das grandes equipes, um dos maiores investimentos desta Série B do Campeonato Brasileiro, precisando da vitória para encostar no Fortaleza e confirmar o acesso para a Série A. Então vamos em frente, porque o Sampaio precisa fazer o dever de casa primeiro, né? Precisa fazer o dever dele agora fora. O Sampaio joga contra a equipe do Atlético Goianiense. A partida está marcada para sexta-feira. O jogo acontece às 20h30 da noite. O Sampaio vai jogar pela primeira vez no novo estádio olímpico de Goiânia. E para esse jogo o técnico não conta com o Fernando Sobral. E aí é um problemão para o Marcinho Guerreiro, porque o Fernando Sobral tem sido o melhor jogador do Sampaio Corrêa nas últimas partidas. Ele teve o problema de receber o 3º cartão amarelo na vitória diante do Figueirense aqui em São Luís pelo placar de 1-0, e o Marcinho está martelando a cabeça. Se ele coloca um jogador de maior contenção, porque o Atlético é muito forte quando joga lá em seus domínios no estádio olímpico, se coloca um jogador com as características parecidas com a do Fernando Sobral, para trabalhar mais a bola no setor de meio de campo. O Marcinho não vai poder repetir a formação, algo que ele fez nas 2 últimas partidas, onde repetiu a formação com o William Oliveira, o Adilson Goiano e 2 jogadores com bom trabalho de bola no meio. O Fernando Sobral, que participa em todos os cantos do campo, e o Eloy, que é um jogador de qualidade já conhecida do torcedor. E ele está nessa dúvida. Deixa só o Eloy, coloca mais um homem de contenção, que poderia ser o César Sampaio, ou traz o João Paulo para exercer essa função que o Fernando Sobral faz no setor de meio de campo e volta o Bruninho para o time, né? É uma dor de cabeça boa que ele tem. O Sampaio, mesmo com essa possibilidade de vitória diante do Atlético Goianiense para escapar do rebaixamento, sabe que um empate na atual circunstância do campeonato, ele é excelente para as pretensões da Bolívia querida e, claro, vai em busca desse resultado positivo, de olho nos jogos de hoje, né? O Paysandu joga contra o CRB, esse jogo é na Curuzu, acontece às 7h15 da noite. E tem um detalhe interessante, Adalberto. O presidente do CRB, ele se elegeu agora deputado estadual lá em Alagoas. Só que antes da eleição ele já havia dito que ia deixar a presidência do clube. Mesmo assim ele conseguiu se eleger e o time está na zona do rebaixamento. Claro que ele não quer deixar essa mancha, né? Deixar o CRB na 3ª divisão. Ele oferece um bicho de R$100 mil para que os jogadores do CRB possam vencer o Paysandu na partida de hoje. Esse jogo que interessa diretamente a Bolívia querida, e qualquer dos resultados será favorável ao Sampaio. O outro jogo da noite de hoje também é um jogo que interessa diretamente a Bolívia querida. O Brasil de Pelotas é o que está em melhor situação, só que tem 34 pontos e vai enfrentar o Criciúma jogando fora de casa lá em Santa Catarina, né? Momento da matemática, mas acho que agora está melhor, né? Você que já acompanhou essa matemática de 8 pontos atrás, apenas 3, e tomara que o time siga motivado, com a mesma pegada, a mesma força, para seguir jogando essa Série B, agora sem o Marcos Aurélio, que já foi dispensado pela diretoria. A gente falou do Campeonato Brasileiro da Série B e o Campeonato Maranhense da Série B lá. O Campeonato Maranhense da Série B teve um jogo importante que aconteceu na cidade de Pinheiro. O PAC, que empatou com o Expressinho por 1-1, se vê na obrigação agora de tentar voltar a vencer. O próximo adversário do PAC será o Juventude, que tem no seu elenco alguns jogadores importantes, como é o caso do Rodrigo Ramos, o próprio Júnior Chicão, e é ao lado do Chapadinha, um dos favoritos a conquistar a vaga na Série A do próximo ano. Lembrando que dessa Série B
sai o campeão para disputar a primeira divisão do ano que vem e o vice tem a possibilidade de disputar o seletivo, que ainda acontece esse ano. Esse seletivo vale 2 vagas, aliás, uma vaga para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Obrigado, Laércio. Amanhã a gente se encontra, claro, trazendo o resultado dessa rodada que é importante para o Sampaio. Sem dúvida alguma. Quem sabe, né? Uma vitória continua sendo aquele caminho para escapar do rebaixamento. Maravilha, valeu. São 7 horas e mais 52 minutos. Um parque botânico da cidade acaba de completar uma década e já recebeu mais de 1 milhão de visitantes nesse período. Por lá, além do contato com a natureza, os visitantes também aprendem lições de sustentabilidade que valem para a vida toda. Uma grande área verde, ambiente agradável. E o passeio começa aqui. Esse é o início da trilha de acesso. A partir de agora é bom ficar atento porque podem surgir, na mata, animais como cutia, macaco e bicho preguiça. O Parque Botânico da Vale é um espaço que garante o contato direto com a natureza. São 100 campos de futebol destinados ao lazer, educação ambiental e práticas de exercícios. Um lugar ideal para quem gosta de estar perto da fauna e flora. E são árvores de todos os tipos, pequi, angelim, samaúma, mata preservada típica da região. Além das trilhas e tudo mais, tem novidade. E essa aqui é mais uma opção para conhecer aqui no Parque Botânico da Vale. Vamos saber como é que funciona lá dentro? Nossa, é lindo, climatizado, obras e muita coisa boa para toda a família. Pessoal, boa tarde. Boa tarde. Esse aqui é o Vagão do Conhecimento, é o mais novo espaço aqui do Parque para visitação. Então, além da trilha ecológica, que é o passeio que nós fizemos dentro da mata fechada, esse aqui é mais um espaço de educação ambiental para os nossos visitantes. Este é o Vagão do Conhecimento. São encontrados aqui espaço infantil, um mini auditório e um pouco das ações realizadas no parque, como oficinas e palestras. O visitante tem a oportunidade de conhecer frutos de várias oficinas que são realizadas aqui no parque, vários artigos que nós fazemos reutilizando material que iria para o lixo e com o objetivo também para a geração de renda. Então a comunidade vem, participa dessas oficinas, também tem um espaço infantil, as crianças têm a oportunidade de ter contato com livros, com brinquedos, jogos sobre fauna, flora e a biodiversidade aqui do nosso estado e do Brasil. E também tem a parte, um mini auditório, que a comunidade também tem a oportunidade de assistir palestras, contação de histórias, várias atividades. Os meninos aqui são de um cursinho pré-vestibular. Deram uma pausa nos estudos para conhecer um pouco daquilo que olham nos livros. É muito relaxante, né? E também um pouco desestressante, né, do ambiente da cidade. E também deu pra gente ver alguns animais passeando por ali, uns barulhos, então é bem divertido. Aqui a gente consegue olhar os materiais que são recicláveis, que muitas pessoas jogam fora os materiais, e a gente aqui pode reutilizar com as oficinas da Vale. Um ótimo dia para você.